Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 51. Arata olhou para a mulher voluptuosa à sua frente, analisando-a cuidadosamente de sua posição elevada. Takagi Yuriko abaixou a cabeça, permitindo que ele a examinasse livremente. Pelo que Buzujima Saeko lhe disse no caminho para cá, ela entendeu que aquele homem era a autoridade máxima naquele lugar. Mais importante ainda, ela agora sabia que sua filha estava viva e bem ali. A notícia encheu de imenso alívio e gratidão pelo homem que acolhera Saya. Com essa gratidão em mente, mesmo que Arata a ofendesse profundamente, ela não guardaria nenhum ressentimento. Ao mesmo tempo, ela não havia esquecido o incrível golpe de espada que Saeko desferiu quando a resgatou. Um único golpe cortou os zumbis densamente aglomerados, decapitando todos eles em um instante, como uma fileira de dominós caindo em sequência perfeita. Ao vê-lo com os próprios olhos, Yuriko imediatamente reconheceu um poder extraordinário e sobrenatural. E no entanto, apesar da imensa força de Saeko, ela ainda o reverenciava como seu mestre, sem a menor hesitação. Ela não entendia completamente o porquê, talvez devido ao seu conhecimento limitado, mas devia haver uma lógica mais profunda por trás disso. Uma coisa, porém, era clara. Naquele lugar, a palavra de Arata era absoluta. Então, tudo o que ela precisava fazer era abaixar a cabeça e obedecer. Mais do que isso, ela queria provar seu valor, mostrar que poderia ser útil. Ela entendeu que viver aqui sem contribuir com nada não era uma opção. Ao contrário de alguns que considerariam a presença da filha uma garantia de abrigo, Yuriko não pensava assim. Ainda assim, as dificuldades dos últimos dias, somadas à incerteza prolongada sobre o destino de Saya, a esgotaram completamente. Ela estava exausta, mal conseguindo se conter. Percebendo seu cansaço, Arata não disse muita coisa. Apenas deu uma ordem: Saya, leve sua mãe para descansar. Obrigado, mestre. Takagi Saya lançou um olhar agradecido para Arata, com os olhos levemente vermelhos, antes de levar Yuriko para seu quarto. Você acabou de chamá-lo de mestre? Yuriko lançou um olhar curioso para a filha. Ela não fazia ideia do que Saya havia passado durante seu tempo ali, mas percebia que ela havia mudado. Muito. E esse título? Chamar alguém de mestre daquele jeito foi inesperado, ousado até, mas Yuriko podia ver que Saya disse isso de bom grado, sem nenhuma relutância. Antes que ela pudesse perguntar mais, a exaustão a dominou, e ela desabou na cama, mergulhando em um sono profundo. Sala de estar. Miyamoto reassistiu ao emocionante reencontro entre Saya e Yuriko, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não pôde deixar de se perguntar: sua mãe ainda estaria viva? Quarto de Arata. Arata atualizou a bênção de Saeko. Ele franziu a testa levemente. Seu progresso mal aumentou. Saeko verificou os detalhes da bênção em sua mão e ficou em silêncio por um momento. Parece que esses zumbis não estão mais me dando nenhuma experiência que vale a pena. Ela suspirou levemente. Nesse ponto, abater os zumbis era ainda mais fácil do que fatiar frutas. Claro que elas não seriam de grande ajuda para seu crescimento. Arata pensou por um momento antes de sugerir: nesse caso, vou levá-lo ao meu mundo para ganhar experiência quando tivermos a chance. A eficiência pode não ser tão alta, mas pelo menos ela ganharia alguma coisa. Os olhos de Saeko brilharam de entusiasmo. Seu mundo. Estou realmente ansiosa por ele. Depois disso, Saeko relatou o progresso da exploração nas áreas vizinhas. E então, eles se entregaram ao seu passatempo favorito. E como sempre, os sons eram tão altos. O Taha, ouvindo de fora, corou enquanto escutava. Seu rosto ficou vermelho, mas sua determinação só aumentou. Ela decidiu. Amanhã, ela definitivamente falaria com Saeko. Amanhã, ela com certeza faria de tudo para acabar na cama de Arata. Takagi Yuriko foi acordada por uma série de gritos agudos e rítmicos. Ela virou a cabeça ligeiramente, o rosto da filha apareceu. Mas não era a expressão serena e adormecida que ela imaginara. Em vez disso, as bochechas de Saya estavam coradas, sua respiração irregular, seus olhos turvos e desfocados. Yuriko piscou surpresa, então lentamente abaixou o olhar. Suas pupilas encolheram em um instante. Quase como se sentisse o olhar da mãe, Saya virou a cabeça e encarou a expressão complexa e indecifrável de Yuriko. Saya congelou instantaneamente. Seu rosto ficou vermelho como uma beterraba em uma fração de segundo. De repente, ela se sentou, agitando as mãos no ar, tentando desesperadamente se explicar, mas desistiu rapidamente. Não havia como explicar isso. Vendo o constrangimento da filha, Yuriko simplesmente sorriu, estendeu a mão e bagunçou delicadamente seus cabelos. Com um suspiro, disse: Saya, você realmente cresceu. Saya sentiu vontade de desaparecer no mesmo instante. Percebendo a angústia da filha, Yuriko mudou rapidamente de assunto. Saya, me conte mais sobre este lugar. Ela tinha acabado de chegar e, embora reconhecesse Arata como mestre do lugar, ainda se sentia inquieta. Grata pela distração, Saya imediatamente começou a relatar suas experiências dos últimos dias. No entanto, em meio à conversa, os ruídos de fundo vindos do outro cômodo continuavam, agudos e desenfreados. Um toque de constrangimento pairava entre mãe e filha. Entendo, Yuriko finalmente disse após uma longa pausa. O dono deste lugar era na verdade um demônio, e todas as mulheres ali eram suas seguidoras. Até mesmo sua própria filha não foi exceção. Não demorou muito para que ela aceitasse essa realidade. Afinal, ela testemunhou pessoalmente o poder extraordinário de Saeko. Com algo tão sobrenatural bem na sua frente, como ela poderia não acreditar? Quanto a sua filha se tornar posse de outra pessoa? Ela não sentiu nenhuma raiva ou tristeza por isso. Em um apocalipse, simplesmente sobreviver já era um milagre. Sem mencionar que Saya não estava apenas sobrevivendo, ela estava prosperando. Ela tinha comida, abrigo e até ganhou força sobrenatural. O que havia para ficar chateado?
Se alguma coisa, ela estava grata. A única coisa que a incomodava um pouco era: por que Saya demorará tanto para se tornar seguidora de Arata? Ela não havia ficado para trás das outras? Se fosse ela teria se agarrado a ele desde o primeiro dia. Ela acariciou gentilmente o cabelo de Saya. Saya ainda era apenas uma criança. Provavelmente não compreendia totalmente as vantagens que tinha. Ela também não entendia o quão sortuda era por ter encontrado alguém como Arata no meio de um apocalipse. Pensando bem, Yuriko sentiu que o fato de Saya ter chegado tão longe já era impressionante. Saya, você realmente cresceu? Ela suspirou novamente. Mas só dizer isso não bastava. Saya já estava bem atrás dos outros. Seja o afeto de Arata, ou qualquer outra coisa. E em um domínio cheio de demônios, como ela poderia garantir seu valor? A expressão de Yuriko gradualmente se tornou firme. Saya, sua mãe vai te ajudar. Saya foi pega de surpresa, sem saber o que sua mãe queria dizer. Mas Yuriko apenas sorriu sem dizer mais nada. Afinal, ela ainda era uma mulher intocada. Ela e Saya não tinham laços de sangue. Talvez Saya já tivesse notado isso. Ela nunca teve um pai, e nem mesmo a cor do cabelo e as características faciais dele se assemelhavam nem um pouco. Bem, exceto por suas figuras. Yuriko estava bem ciente da verdade. Não havia muito que ela pudesse contribuir naquele lugar. Seu único valor era seu corpo. Ela se sentiu sortuda porque, por ter adotado Saya, nunca tinha estado com um homem antes. Caso contrário, seu valor teria diminuído muito. E além disso, embora não fossem parentes de sangue, ela ainda era a mãe legítima de Saya. Se ela e Saya trabalhassem juntas, o efeito não seria ainda melhor. Mãe e filha. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Utaha puxou Saeko para um canto. Inquieta, sem jeito, ela sussurrou: Saeko, hoje à noite, posso te pedir um favor? Capítulo 52. Os olhos de Saeko brilharam de alegria. Ela sorriu em aprovação. Utaha, você finalmente está dando esse passo? Como uma mulher criada nos costumes mais tradicionais da família Buzujima, ela estava mais do que feliz em ajudar. Afinal, ajudar seu mestre a expandir seu harém era natural. Kazumigaoka Utaha cruzou os braços, remexendo-se desconfortavelmente. Tique, não é como se eu tivesse escolha. Você vem monopolizando Arata para si há tempo demais. Eu tenho. Saeko mergulhou em pensamentos profundos. Agora que pensava nisso, talvez ela o estivesse monopolizando demais. Ela coçou a bochecha, sem jeito. Bem, não tinha jeito. Depois que você experimentava parar era a parte difícil. Principalmente quando Shizuka se juntou, seu leite parecia fornecer resistência ilimitada, fazendo com que nenhum deles parasse ou fizesse uma pausa. Ela sentiu seriamente. Você tem razão. Peço desculpas. Vou me certificar de ser mais atenciosa de agora em diante. Não seria justo manter Arata só para ela. Utaha abriu a boca atordoada por um segundo. Sim, essa mulher era exatamente o tipo de mulher a quem os homens não conseguiam resistir. Um olhar complicado cruzou o rosto de Utaha. Ela havia perdido, completamente. Mas esta noite, tudo mudaria. Ela cerrou os punhos, seus olhos brilhando de determinação. Saeko, conto com você esta noite. Sem problemas. Saeko concordou sem hesitar. Foi só trocar de quarto por uma noite, certo? Nada demais. Embora ela estivesse um pouco curiosa. Como exatamente Utaha estava planejando fazer isso? 15 horas, clube de pesquisa sobrenatural. Antes de ir para o clube, Utaha fez uma parada rápida na casa dela e de Arata, colocando uma certa roupa de batalha em sua bolsa. Então, sorrateiramente e com o rosto levemente corado, ela entrou na sala do clube. Arata lançou-lhe um olhar perplexo. Ei, fera Utaha, você está prestes a evoluir? Ele não conseguia parar de provocá-la. Ao ouvir essas palavras, Utaha ficou rígida como um gato com os pelos eriçados. Ela se encolheu e começou a divagar incoerentemente. É evoluir? Acho que sim. Então, suspeito. Suspeito pra caramba. Arata estreitou os olhos para ela. O olhar de Utaha percorreu a sala enquanto ela agarrava sua bolsa com força, gotas de suor se formando em sua testa. Toque, toque. De repente, alguém bateu na porta do clube. Arata levantou uma sobrancelha. Até Yotsuya Miku e Shina Mairu pareceram surpresos. Alguém está realmente visitando o clube de pesquisa sobrenatural? Miku e Mairu trocaram olhares, ambas com a mesma confusão. Enquanto isso, Utaha suspirou aliviada como se tivesse acabado de ser salva. Arata, ainda um pouco confuso, falou, já que alguém realmente tinha vindo, não havia motivo para recusá-lo. A porta se abriu. Uma linda garota com cabelos longos, lisos e pretos entrou, seu olhar frio e avaliador enquanto ela examinava a sala. Atrás dela, uma segunda garota de aparência fofa hesitou na porta, com seu cabelo castanho preso em um coque. Ao ver os olhos de todos sobre ela, a segunda garota se mexeu nervosamente, forçando um sorriso sem graça. Ei, olá! Ela se mexeu desconfortavelmente, claramente incomodada por estar no chamado Clube de Pesquisa Sobrenatural. Um olhar nervoso passou pelo seu rosto. Esse lugar era legítimo? Será que eles estavam mesmo lidando com coisas sobrenaturais? Espera, não havia fantasmas de verdade aqui, certo? Seus olhos percorreram o ambiente, examinando-o como se esperasse que um fantasma aparecesse a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, ela se encolheu atrás da garota de cabelos negros como um cachorrinho apavorado. Yukinoshita Yukino e Uigahama Yuien. Arata os reconheceu imediatamente. Mas ele não tinha ideia do porquê eles viriam justamente para esse lugar. Ei, este é o clube de pesquisa sobrenatural? A voz fria de Yukino soou, seu olhar aguçado analisando cada pessoa na sala. Um homem solteiro, cercado por 3 garotas absolutamente lindas? Suas sobrancelhas se contraíram levemente.
Sem dúvida, este é o clube de pesquisa sobrenatural. Arata apontou para a placa de identificação na mesa. A expressão de Yukino permaneceu neutra. Desculpe, por um segundo, pensei que tinha entrado em algum tipo de clube de harém. Miko e Mairu ficaram boquiabertas, ambas visivelmente pegas de surpresa pelo comentário direto. Então, como se percebessem que ela não estava errada, seus rostos ficaram um pouco vermelhos. Bem, ela não está errada. Kazumigaoka Utaha estudou Yukinoshita Yukino com grande interesse. Ela tem um olhar aguçado, não é? Ah, ninguém vai refutar isso? Yukinoshita Yukino franziu a testa novamente. Que tipo de clube é esse exatamente? Ela voltou seu olhar penetrante para o único homem na sala. Você é o presidente do clube de pesquisa sobrenatural? A expressão de Arata permaneceu calma como água parada. Ele não respondeu à pergunta dela, apenas a encarou. Aquele único olhar fez Yukino prender a respiração. Mesmo que ele não estivesse fazendo nada, havia uma pressão inexplicável sobre ela, dificultando sua respiração. Ela mordeu o lábio, seu olhar era teimoso. Uma sensação arrepiante percorreu sua espinha. Seu coração acelerou, suor brotou em sua testa e seu corpo começou a tremer levemente. Por quê? Por que isso está acontecendo? Kufi, Ufi, Yuki. Igahama Yui puxou ansiosamente sua manga. E assim a pressão avassaladora desapareceu num instante. Baki. Suas pernas cederam e ela caiu no chão frio. Yuki. Igahama Yui engasgou, agachando-se rapidamente para ver como ela estava. Kufi, Ufi. Yukino ofegava pesadamente com os olhos desfocados. Yuki, você está bem? Yui estava visivelmente angustiada, praticamente suando frio. Sob a voz preocupada de Yui, Yukino gradualmente recuperou os sentidos. Ela acenou fracamente com a mão e disse com uma voz quase inaudível. Eu estou bem. Forçando-se a levantar, ela firmou o corpo. Arata, apoiando o queixo nas mãos e com os olhos vermelhos se aprofundando, finalmente falou. Agora, podemos conversar direito? Yukino ficou em silêncio por um momento antes de abaixar a cabeça numa rara demonstração de tato. Desculpas. Ela foi colocada no lugar dela, hein? Miko e Mairu tiveram o mesmo pensamento. Utaha, enquanto isso, lutava para não rir. Tis. Ela está se comportando agora. Bem, é isso que acontece quando você entra com uma atitude condescendente. Ninguém vai te respeitar se você não respeitar primeiro. Então, qual é a razão de você estar aqui? Yukino finalmente chegou ao ponto. A professora Natsuki me recomendou aqui. Ela ainda estava um pouco abalada. Este homem. Não, este clube de pesquisa sobrenatural. É o verdadeiro negócio. Essa foi a primeira vez na vida que ela vivenciou algo assim. Nem mesmo sua irmã. Nem mesmo sua mãe de alta posição. Jamais a fez sentir esse tipo de medo mortal com apenas um único olhar. O presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Ele é definitivamente alguém do mundo submundo. Ela tinha certeza disso. Natsuki-chan? Arata suspirou. Aquela mulher, sempre lhe causando problemas. Ele pegou o telefone e imediatamente mandou uma mensagem para ela. Natsuki-chan, os caras do seu clube de pesquisa sobrenatural não deveriam lidar com incidentes sobrenaturais? Natsuki-chan, captura de tela anexada. Era uma captura de tela do formulário de inscrição do clube. Clube de pesquisa sobrenatural, naturalmente, eles investigam eventos sobrenaturais. O que significa que eles também aceitam pedidos relacionados ao sobrenatural. Arata ficou sem palavras. Tudo bem. Só pela Natsuki-chan, vou atender ao seu pedido. Yukino soltou um longo suspiro, finalmente aliviada. Capítulo 53. Ainda não consigo acreditar. Nosso clube realmente aceita pedidos? Caminhando em direção ao antigo prédio da escola, Utaha não pôde deixar de questioná-lo em voz alta. De volta ao clube de pesquisa sobrenatural, Yukinoshita Yukino já havia explicado o pedido. A escola estava planejando reformar o antigo prédio, então o conselho estudantil começou a elaborar um plano de reconstrução. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns alunos alegaram ter visto sombras se movendo. Outros juraram que as carteiras e cadeiras se moveriam sozinhas. E alguns até disseram ter visto a Naku-san no banheiro. Os rumores só aumentavam. Para pôr fim ao caos, a secretária do conselho estudantil Fujiwara Shika pediu ajuda ao clube de serviços. Yukino naturalmente zombou da ideia de histórias de fantasmas destinadas a assustar crianças e aceitou o pedido com confiança. E então, ela e Yui correram de volta como gatos assustados com o rabo entre as pernas, porque as cadeiras no antigo prédio da escola realmente se moviam sozinhas. Foi também por isso que quando Igahama Yui entrou pela primeira vez no clube de pesquisa sobrenatural, ela ficou tão nervosa. Ela já estava traumatizada. Não querendo deixar o pedido inacabado, Yukino procurou o clube de pesquisa sobrenatural por recomendação do professor Natsuki, o que levou ao que aconteceu antes. Sério, tem um clube inteiro dedicado a casos sobrenaturais nesta escola. Então por que Fujiwara Shika não perguntou a eles logo no começo? Yukino não pôde deixar de reclamar internamente. Seguindo o grupo, ela ouviu o comentário de Utaha e sentiu seu olho tremer. Essas pessoas, elas realmente são confiáveis? Mas então ela se lembrou do que acontecerá mais cedo na sala do clube e estremeceu instintivamente. Seu olhar se voltou para Arata. Quem é ele realmente? Yuki, você tem certeza de que está bem? Igahama Yui olhou para ela com preocupação. Yuki, ela está doente? Não, provavelmente é por causa daquele incidente. Espera aí. Então por que vamos voltar lá de novo? Em outro lugar, uma garota animada de cabelo curto e alaranjado piscou surpresa. É a Miko? Os olhos de Yurikawa Ana brilharam quando ela avistou Yotsuya Miko, mas então ela de repente se lembrou de algo. E suas bochechas incharam de raiva. Sua traidora, Miko. Você entrou para um clube e me abandonou completamente.
Um mês atrás, eles sempre voltavam juntos depois da escola. Mas agora, de repente, ela era a única que restava. Todas as noites, caminhando para casa sozinho, tão solitário e deprimente. E toda vez que ela perguntava a Miko em qual clube ela se filiava, Miko sempre se esquivava da pergunta com respostas vagas. Ora, parece que finalmente a peguei no flagra. Ana estreitou os olhos e seguiu Miko cuidadosamente, tomando cuidado para não ser notada. Ela iria descobrir a verdade sobre esse clube misterioso, o antigo prédio da escola. Yotsuya Miko olhou para a estrutura iminente e seus olhos tremeram. Este lugar não é o covil de algum espírito amaldiçoado, é? Sua visão espiritual revelou tudo claramente. Com exceção do primeiro andar, o prédio inteiro estava absolutamente impregnado de malícia. Uma névoa espessa e assustadora de preto e roxo engolfou completamente os níveis superiores. Somente o primeiro andar era um pouco seguro. Nessas condições, o fato de os membros do conselho estudantil e outros terem conseguido escapar vivos já era um milagre por si só. Miko olhou para Yukino e Yui com uma expressão complicada. Algo errado? Yukino fez uma pausa. Ela só está surpresa que você tenha conseguido voltar vivo. A voz de Utaha veio de trás dela, baixa e provocante. Ela até soprou suavemente no pescoço de Yukino para dar um efeito extra. Kug. Yukino deu um pulo, tremendo, antes de encarar Utaha. Que papo é esse de vida e morte? Você está fazendo parecer muito pior do que realmente é. Vamos mesmo entrar? Shina Mairu parecia um pouco preocupada. Ela pode não ter a habilidade de Yotsuya Miko de ver espíritos, mas como um demônio, ela pode naturalmente perceber seres sobrenaturais. Então tanto ela quanto Utaha puderam ver exatamente o que Miko estava vendo. Além disso, Arata já havia usado sua magia para escanear o local. Havia apenas um único espírito amaldiçoado de grau 1. Arata não se abalou. Para ele, aquilo nem valia a pena mencionar. Mas para Miko e os outros, sim, isso definitivamente estava ultrapassando os limites deles. Ainda assim, pode ser uma experiência valiosa. Mesmo que estivessem ali apenas para assistir, pelo menos tirariam alguma coisa proveito disso. Mas espere, alguma coisa não estava batendo. E Arata, um espírito amaldiçoado gigante de grau 1 vagando pelo antigo prédio da escola, e ninguém está lidando com ele? Natsuki-chan, e se você quer saber, pergunte para aqueles idiotas do conselho escolar. Arata, como esperado. Não importa onde você vá, nunca faltam tolos no comando. Eles queriam que ele trabalhasse de graça? Não vai acontecer. De jeito nenhum. E Arata, um objeto amaldiçoado de grau 1 como compensação não é pedir muito, certo? Natsuki-chan, vou fazer o pedido para você. Não é como se ela estivesse pagando por isso de qualquer maneira. Na sala da faculdade, Minamiya Natsuki concordou prontamente. Não eram os recursos dela que estavam em jogo, então por que ela se importaria? Em frente ao antigo prédio da escola. Ok, agora estamos conversando. Falando nisso, Jujutsu Kaisen também faz parte desse mundo de mashups? Preciso verificar mais tarde. Mas vamos esperar pela minha recompensa. Arata encostou-se no corrimão, sentindo-se muito melhor agora. Pelo menos as garantias de Natsuki eram confiáveis. Natsuki-chan, pare de me chamar de Natsuki-chan. Arata, é assim que você é chamado no meu telefone, então não. Ignorando o protesto dela, Arata guardou o telefone e olhou para o terceiro andar do antigo prédio da escola. Seus olhos penetrantes perfuraram as camadas de névoa roxa sinistra, revelando a verdade escondida ali. Então ele sorriu. Tis. Um mero espírito amaldiçoado de grau 1, e você está fazendo uma cena dessas? Vendo a expressão de Arata, Utaha e os outros imediatamente entenderam. O espírito amaldiçoado dentro do antigo prédio da escola estava ferrado. Certo, vamos lá. Alguém já fez uma boa oferta para este trabalho. Arata acenou casualmente com o celular. Objeto amaldiçoado? Utaha e os outros ficaram confusos. É basicamente um tipo especial de arma. Arata explicou brevemente e então se virou para Miko. Desta vez, você é o lutador principal. Ele decidiu deixar Miko reivindicar a recompensa. Afinal, esse tipo de coisa combinava perfeitamente com suas habilidades. Mas Miko ficou completamente perplexa. Ele acabou de dizer que ela teve que lutar contra um espírito amaldiçoado de grau 1? Relaxa, estarei aqui para te dar suporte. Quando você ganhar experiência suficiente, eu termino. Arata olhou para os membros de sua família e suspirou. Nenhum deles estava pronto para assumir a liderança ainda. Quando diabos ele finalmente iria viver uma vida despreocupada e preguiçosa? Então, alguém pode, por favor, explicar o que está acontecendo? Yukinoshita Yukino levantou a mão, pedindo atenção. Desde que essa conversa começou, esses caras estavam falando todo tipo de termos estranhos. Espíritos amaldiçoados, objetos amaldiçoados. Nada disso fazia sentido. E espera, não foi o clube dela que atendeu a esse pedido? Que história é essa de recompensas? Quem ofereceu uma recompensa? O que ela não sabia era que o clube de serviços nada mais era do que um fantoche de Minamiya Natsuki. Desde o início, esse pedido foi feito diretamente a Arata pela própria Natsuki. Pobre Yukino. Capítulo 54. Simplificando, há um espírito amaldiçoado ocupando o antigo prédio da escola. É tudo o que você precisa saber. Arata não tinha interesse em explicar mais. Além disso, para pessoas comuns, saber muito sobre coisas assim não era exatamente algo bom. Yukinoshita Yukino abriu a boca levemente, querendo argumentar que, como quem fez o pedido, ela tinha o direito de ser informada. Mas no momento em que ela encontrou o olhar de Arata, seu corpo ficou tenso e ela instintivamente se encolheu. Esse medo, tão profundamente arraigado que parecia quase instintivo, tornou impossível para ela falar. No final, tudo o que ela conseguiu fazer foi morder o lábio e ficar emburrada em silêncio. Nunca em sua vida ela conheceu um homem tão irracional.
E nunca antes ela havia encontrado alguém que não respeitasse as regras tácitas que governavam a sociedade humana. Nem mesmo sua irmã poderia se comparar a isso. Por alguma razão, esse pensamento lhe causou uma estranha emoção. Ela odiava admitir, mas havia perdido a coragem de argumentar. Respirando fundo, ela se forçou a se acalmar. Então, com uma expressão complicada, ela olhou para Arata mais uma vez. Naquele momento talvez ela fosse patética. Mas ainda assim, pelo menos ela não tinha saído de mãos vazias. As palavras de Arata lhe deram algo. Espíritos amaldiçoados. Esse termo provavelmente se referia a espíritos malignos, fantasmas ou algo do tipo. Então eles realmente existiram. Fantasmas. Ela apertou os lábios. Então a cadeira móvel não era só a imaginação dela, afinal. Yukino. Yuigahama Yui parecia que estava prestes a chorar. Fantasmas eram assustadores demais. O incidente do antigo prédio da escola está agora sob a jurisdição do Clube de Pesquisa Sobrenatural. Se você está com medo, pode ir embora. Arata não se importava nem um pouco com a presença deles. Para ser honesto, tanto Yukinoshita Yukino quanto Yuigahama Yui tinham potencial para se tornarem membros de sua família. Desde que entraram no Clube de Pesquisa Sobrenatural, seu sistema estava piscando, indicando que sua habilidade peça maligna poderia ser usada neles. Porém, Yukino ainda precisava de algum treinamento. Volte! Os olhos de Yui brilharam. Isso significava que ela não teria mais que lidar com fantasmas? Claro que sim. Ela se virou para Yukino com olhos ansiosos e expectantes. Mas Yukino hesitou. Ela cerrou os punhos com força. Estou realmente bem com isso. Soltando um suspiro lento, seu olhar tornou-se resoluto. Ela havia tomado sua decisão. Afinal, era apenas uma cadeira flutuante, certo? Sim, claro, foi um pouco assustador. Mas ainda assim, ela queria ver a verdade deste mundo com os próprios olhos. Yui, você deveria voltar. Eu mesma cuido desse pedido do clube de serviços. Ela queria entrar, mas não havia razão para arrastar Yui para essa confusão. Isso era apenas egoísmo dela. Yui congelou por um momento. Então, sem hesitar, ela deixou escapar. De jeito nenhum. Se você vai, eu também vou. Ela estava assustada. Aterrorizado, na verdade. Mas se ela apenas cerrasse os dentes e persistisse, ela ficaria bem, provavelmente. Honestamente, ela não tinha nenhuma confiança em si mesma. Mas se Yukino entrasse sozinha, ela também ficaria assustada, certo? Como amiga dela. Ela não podia simplesmente deixá-la para trás. Yukino ficou atordoada. Não, sério, você não precisa. Eu também sou membro do clube de serviços, não sou? Yuigahama Yui a interrompeu, exibindo um sorriso brilhante e reconfortante. Além disso, somos amigos, certo? Como eu pude deixar você ir sozinho? Amigos. O olhar de Yukino vacilou por um momento. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Yukino. Tudo bem, vamos juntos. Ao ver que já haviam tomado sua decisão, Arata assentiu. Ótimo. Então vamos nos preparar para partir. Mas primeiro, seu olhar se aguçou. Antes de entrarmos no antigo prédio da escola, vamos lidar com a pequena praga escondida atrás de nós. Arata se virou e seus olhos pousaram em uma garota de cabelos curtos e alaranjados, com um corpo bem dotado. Ela espiava por trás de uma parede, observando-os com curiosidade. No momento em que seus olhares se encontraram, ela sorriu instintivamente e então congelou. Fui pega? Yotsuya Miko seguiu o olhar de Arata e imediatamente exclamou em choque. Ana? Hehehe. Ao ver que havia sido descoberta, Yurikawa Ana saiu de seu esconderijo e correu rapidamente para o lado de Miko, agarrando-se ao seu braço. A diferença é impressionante, aquela maciez incrível. Toda vez que Ana a abraçava daquele jeito, Miko se lembrava disso. Ela não pôde deixar de lamentar sua própria forma. Mas depois de conhecer alguém hoje com uma figura parecida com a dela, de repente ela não se sentia mais tão mal. Yukinoshita Yukino. Por que ela de repente sentiu uma estranha sensação de malícia direcionada a ela? Ana, o que você está fazendo aqui? Miko perguntou, confusa. Não é por sua causa, Miko? Ana fez beicinho e bufou. Ao ouvir isso, sua frustração aumentou. Você me ignorou completamente quando perguntei sobre o seu clube. Então, é claro, fiquei curioso e te segui. Miko coçou a bochecha desajeitadamente. Bem, eu realmente tinha outra escolha? O clube de pesquisa sobrenatural é basicamente a sede de um demônio. E Ana é apenas uma pessoa comum. Ela sentiu para si mesma, convencida de que havia tomado a decisão certa. Ana não conseguia ver espíritos e provavelmente era melhor que nunca os tivesse visto. Trazê-la para esse lugar parecia uma má ideia. E também, Ana fez beicinho novamente, sua voz carregada de ressentimento. Miko, você não vai às compras comigo há séculos. Miko começou a suar frio. Tenho negligenciado ela ultimamente. Mas o que ela poderia fazer? Ela passava todos os dias lutando no mundo apocalipse para ganhar experiência. Se ela ficasse para trás, as coisas poderiam ficar realmente ruins. Desculpe. Tudo que ela pôde fazer foi pedir desculpas. Tudo bem, eu te perdoo. Ana bateu no peito, agindo com generosidade ao aceitar as desculpas de Miko. Miko piscou. Isso foi fácil demais? Ela nem precisou suborná-la com doces? Algo parecia estranho. Hehehe. Ana deu uma risadinha travessa. Mas em troca, vou participar da atividade do seu clube hoje. Eu ouvi tudo. Você vai embarcar numa aventura escolar mal assombrada, né? Parece tão divertido. Os olhos dela praticamente brilhavam de excitação. Ana teve um pensamento naquele momento. Esse clube parecia incrível. Ela poderia passar mais tempo com Miko. E participar de atividades divertidas do clube também. Miko ficou completamente estupefata. Ana, quer vir junto? Miko abriu a boca para recusar, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Ana lançou-lhe o olhar mais lamentável e lacrimoso. Miko,
Miko soltou um suspiro profundo. Tenho um mau pressentimento sobre isso. De alguma forma, ela teve a estranha premonição de que Ana estava prestes a se tornar um dos membros da família de Arata-sama também. Melhores amigos, né? A promessa de ficarem juntos para sempre foi uma maldição ou uma bênção? Capítulo 55. Isso está realmente certo? Levando-a junto, uma pessoa normal, Yukinoshita Yukino suspirou, seu olhar desviando inconscientemente para Yurikawa Ana, que estava conversando alegremente com Yotsuya Miko. Na verdade, ela nos seguiu até aqui. Ela não tem ideia da gravidade disso. É como se achasse que isso é algum tipo de excursão escolar. Tis. Pessoa normal? Arata lembrou. Você também não é uma? Yukino piscou. Ah, isso é verdade. Mas pelo menos ela sabia o que estava acontecendo, o que tornava as coisas um pouco diferentes, certo? Arata, porém, não se conteve. É apenas a diferença entre um fardo e dois. Ai, não tem como discordar disso. Enquanto isso, Kazumigaoka Utaha comentou de repente. Então foram vocês que adotaram o nome Clube de Serviços primeiro, hein? Yukino. Espere, você quer dizer? Sim, Utaha cruzou os braços e continuou. O presidente do nosso clube originalmente queria usar esse nome, mas você fez isso antes de nós. Alguém mais queria mesmo esse nome de clube? Yukino suspirou mentalmente. Ela olhou para as 3 garotas singularmente charmosas do clube de pesquisa sobrenatural, depois para Arata, e disse em um tom estranho, bem, acho que vocês realmente fazem jus ao nome, Clube de Serviço. E se você inventou esse nome, você também não é exatamente puro de coração. Utaha sorriu. Assim que entraram no antigo prédio da escola, um frio glacial os atingiu. Kug, Yukino e Yui estremeceram instantaneamente, esfregando os braços para se aquecer. Está ainda mais frio do que da última vez. Yukino olhou para os outros. Eles não pareciam afetados em nada. Nem mesmo Yurikawa Ana, que deveria ser apenas uma garota comum. O que houve? Ana se aproximou, a curiosidade brilhando em seus olhos. Você não sente frio? Yukino não pôde deixar de perguntar. Ana pensou por um momento, depois abriu um sorriso radiante e energético. De jeito nenhum. E parece que você é o único normal aqui. Utaha ativou provocar, e foi super eficaz. Yukino cerrou os dentes. Arata ignorou a rivalidade crescente entre Utaha e Yukino. Em vez disso, ele desviou o olhar para Ana. Os outros provavelmente não conseguiam ver, mas ele conseguia. Essa energia vital transbordante. Outro talentoso, hein? Quando isso acabar, devo encontrar uma maneira de recrutá-la para minha família. Então, ele voltou sua atenção para o prédio da escola. Desde o momento em que entraram, ele ouviu uma voz de mulher. Parecia que ela estava reclamando. Ultimamente, cada vez mais pessoas têm vindo ao antigo prédio da escola. Um suspiro resignado ecoou lá do fundo. Então, bem na frente deles, uma cadeira velha e desgastada flutuou de repente no ar, e cambaleou em direção a Arata, como se estivesse se preparando para atacar. Está aqui! Yuigahama Yui soltou um grito assustado e imediatamente colocou as mãos sobre a boca com medo de piorar as coisas. Mas seu corpo já estava tremendo. Um fantasma. Um fantasma de verdade. Yukino também parou de discutir com Utaha. Vendo exatamente a mesma cena de antes, suas pupilas se encolheram de medo. Enquanto isso, os olhos de Ana se arregalaram de entusiasmo. Nossa, que legal! Seu entusiasmo deixou Yukino e Yui completamente sem palavras. Ana, por outro lado, parecia apenas surpresa, completamente alheia à gravidade da situação. Mas embora isso fosse assustador para eles, o mesmo não poderia ser dito de Arata e os outros demônios. Tudo bem, aqui vamos nós. Flutuando no ar, havia uma beldade alta e peituda, com longos cabelos lisos, preto arroxeados, pele clara e olhos estreitos. Ela lutava para levantar uma cadeira desgastada, cambaleando enquanto flutuava. Ela murmurou com uma voz assustadora, olha, olha, é uma cadeira flutuante. Corra, ou o fantasma grande vai te comer. Corra, eu sou um fantasma super assustador ou... Arata e os outros. Kano e Yuko flutuou ali por um tempo, mas quando viu que nenhum deles reagiu, soltou um suspiro exausto e colocou a cadeira no chão. Kug, droga, os estudantes de hoje são realmente tão destemidos? De repente, ela apareceu bem na frente deles. Ei, por que vocês não estão fugindo? Ela flutuou até Yukinoshita Yukino e gritou na cara dela, apenas para descobrir que Yukino estava apenas olhando fixamente para a cadeira agora imóvel. Por que parou de se mover de repente? Yukino murmurou, confusa. Ela instintivamente ignorou Ana e os outros e se voltou para Arata, Kano e Yuko. Bem, obviamente porque eu cansei. Yuko então suspirou. Como esperado, ninguém conseguia vê-la. Mas ela teve que fazê-los ir embora. O grande espírito lá em cima era assustador demais. Se eles entrassem, as coisas ficariam realmente ruins. Principalmente aquela garota que tinha uma força vital estranhamente forte. Era tão caloroso. Um cara cercado de garotas bonitas? Kano e Yuko provocou-o inconscientemente antes de acenar com a mão na frente do rosto dele. Você consegue me ver? Consegue? Consegue? Hehe. Nenhuma reação. Ela sabia que era inútil, mas não podia ficar parada assistindo essas pessoas caminhando para a morte. Ultimamente, ela vem provocando muitos incidentes sobrenaturais, assustando muitos estudantes. Desta vez não seria diferente. Quando ela estava prestes a sair, uma mão quente e firme de repente agarrou seu braço. É? Ah é? O corpo flutuante de Kano e Yuko parou bruscamente, seus olhos se arregalando em choque. Senhorita, fantasma super assustador? Arata deu um leve sorriso. Se importa de me contar o que aconteceu aqui? Vê, você consegue me ver? Seus olhos vermelhos se arregalaram de surpresa e excitação. Claro, Arata assentiu. Na verdade, todos aqui podem te ver, exceto aqueles 3. Ele gesticulou em direção a Yukino e Uiana. Os outros eram demônios, então, naturalmente, eles podiam vê-la. O rosto pálido de Kano e Yuko imediatamente se iluminou com uma alegria evidente.
Ela imediatamente se agarrou ao peito de Arata, olhando para ele com olhos brilhantes enquanto perguntava repetidamente: Sério? 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 Arata abaixou a cabeça ligeiramente. Os lábios dela estavam tão próximos que ela praticamente respirava em cima dele. Bem, se os espíritos precisassem respirar, claro. Senhorita Fantasma, nós realmente conseguimos vê-la. Kazumigaoka Utaha deu um passo à frente com uma expressão indecifrável, enquanto puxava com força a garota fantasma excessivamente afetuosa para longe de Arata. Ah! Kanoi Yuko soltou um suspiro de felicidade. Já fazia décadas flutuando na solidão. Ninguém jamais conseguiu vê-la. Mas hoje, não apenas uma, muitas pessoas podiam vê-la. Tão feliz, ela se deleitou com alegria por um momento antes de congelar de repente. Esperem um segundo. Se vocês conseguirem me ver, então toda aquela cena agora mesmo, eu fingindo ser um fantasma, movendo a cadeira e tudo mais. Vocês todos viram claramente, não é mesmo? Itsuya Miko e os outros assentiram. Kanoi Yuko soltou um grito de desespero. Pô, por que ninguém me impediu? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Yotsuya Miko pescou surpreso. Espera aí. Espíritos podem ficar envergonhados? A visão de um espírito se sentindo estranho era estranhamente divertida. Os dedos dos pés de Yuko praticamente se curvaram no ar devido à vergonha passiva. Ela imediatamente refutou. Nós também éramos humanos, sabia? Desculpe, foi mal. Miko coçou a bochecha, sem jeito. Vocês estão realmente falando com um fantasma? A voz de Yukinoshita Yukino tremeu levemente, enquanto Yuigahama Yui se encolheu atrás dela, assustada demais para sequer espiar. Onde? Onde ela está? Yurikawa Ana continuou olhando ao redor, tentando localizar o fantasma. Yotsuya Miko. Ana clássica. Mas, diferente dos espíritos que eles encontraram antes, este era diferente. Ela não só conseguia se comunicar como também causava distúrbios ativamente para manter os alunos afastados. Um espírito gentil, hein? Arata olhou para a peça maligna brilhante em seu painel de status, depois voltou a olhar para o fantasma flutuante à sua frente, com um olhar estranho nos olhos. Um espírito poderia realmente se tornar parte de sua família? Expandindo a diversidade dos demônios, hein? Motivado pela curiosidade e dedicação à pesquisa da peça maligna, Arata sentiu que valia a pena tentar. Quando esse pedido terminasse, ele encontraria uma maneira de levar Yuko junto. Por enquanto, ele deixou o pensamento de lado e se concentrou em ouvir a história dela. O nome dela era Kanoi Yuko. Ela era um espírito velho, ou como as pessoas comuns a chamam, um fantasma. Ela era um espírito preso, ligado a este lugar. Como ela não podia sair do antigo prédio da escola e não tinha nada para fazer, ela passava a maior parte do tempo dormindo. Mas um dia, quando ela acordou novamente, algo havia mudado. O céu acima do antigo edifício estava repleto de espíritos amaldiçoados. Eles eram todos espíritos de baixo nível e não podiam realmente machucá-la, mas eles invadiram o território dela. Bem, na maioria das vezes, elas eram apenas nojentas de se olhar. Em algum momento, algum tipo de conjunto mágico apareceu no antigo prédio da escola, aprisionando esses espíritos amaldiçoados lá dentro. Então, Kanoi Yuko simplesmente levou todos eles para o segundo andar e moveu o conjunto para a escada, impedindo que eles voltassem para baixo. Eventualmente, esses espíritos começaram a atacar uns aos outros. E então, uma terrível maldição combinada nasceu. Kanoi Yuko estremeceu só de pensar nisso. Ela nunca imaginou que levá-los escada acima resultaria em algo tão assustador. Se não fosse pela matriz, ela provavelmente já estaria acabada. Mas agora, o conjunto estava coberto de rachaduras, e ela não tinha certeza de quanto tempo mais duraria. Ainda assim, ela estava estranhamente calma sobre isso. Ela já era um espírito há décadas, apenas flutuando por aí sem nada para fazer. Se ela desaparecesse completamente, bem, não seria um grande problema. Depois de ouvir sua história, Arata rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Alguém estava intencionalmente criando espíritos amaldiçoados. Eles o selaram em um espaço fechado, permitindo que se devorassem para criar uma maldição mais poderosa. As ações de Kanoi Yuko, prendê-los lá em cima, só aceleraram o processo. Não é de se espantar que Natsuki tenha chamado os membros do conselho estudantil de idiotas. Claro, espíritos amaldiçoados eram fáceis de criar, mas eram um pesadelo para controlar. Se as coisas saíssem do controle, as consequências seriam desastrosas. Arata pediu para Miko explicar a situação para os três que não conseguiam ver espíritos. Yukinoshita Yukino ficou surpresa. Então, a cadeira flutuante era na verdade a maneira da senhorita Yuko manter os alunos afastados? Um fantasma inesperadamente gentil? Mas ainda assim, ela olhou para cima. Como esperado, ela não conseguia ver nada. Franzindo a testa levemente, ela suspirou. Mesmo que você me diga que há algo assustador lá em cima, é difícil acreditar quando não consigo ver. Ela olhou para Arata e os outros. Além de Arata, todos os outros conseguiram ver? Era algo com que eles nasceram ou havia um jeito? Depois de hesitar por um momento, ela perguntou. Existe uma maneira de nós vermos isso também? Arata lançou-lhe um olhar rápido. Ah, mas você tem certeza de que está pronto para isso? Quando você vê o mundo real, não há como voltar atrás. Sua voz ficou baixa e séria, fazendo Yukino e Yui suarem frio. Yukino hesitou por um momento, depois cerrou os dentes. Em vez de ficar no escuro, prefiro saber a verdade. Utaha deu um polimento nela. Utaha invocou o grimório demoníaco a mando de Arata. Havia muitos feitiços que permitiam aos humanos ver espíritos amaldiçoados. Quando o livro se materializou do nada nas mãos de Utaha, as pupilas de Yukino diminuíram. Essa mulher realmente possuía poderes sobrenaturais?
Utaha ativou um feitiço do Grimório demoníaco Visão Reveladora em Yukino. Um raio de luz dourada atingiu diretamente seus olhos. Ela instintivamente os fechou com força. Uma sensação estranha, como se algo estivesse lavando seus olhos, inundou seus sentidos. Durou apenas um momento antes de desaparecer. Então, Yukino abriu os olhos abruptamente. E ali mesmo, uma mulher alta e elegante, com longos cabelos preto-púrpura, estava flutuando no ar. Seus olhos se arregalaram um pouco. Esta é a senhorita fantasma? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha desde o topo da cabeça. Então ele realmente estava flutuando. Respirando fundo, ela lentamente voltou seu olhar para o segundo andar. E então, Kug, um suor frio imediatamente encharcou suas costas. Uma névoa densa e roxa, espessa como nuvens de tempestade, pairava sobre todo o antigo prédio da escola. Era sufocante, como entrar nas profundezas do próprio inferno. Este é o mundo real. A voz de Yukino tremeu. Pela primeira vez na vida, ela sentiu que tudo o que conhecia era uma mentira. Sua frágil percepção da realidade, já cheia de rachaduras, se despedaçou completamente. O quê? O quê? A curiosidade de Yurikawa Ana foi despertada e ela imediatamente interveio. Eu também quero ver. Eu também quero ver. Utaha casualmente lançou visão reveladora nela também, então se virou para olhar para Yuigahama Yui. Seu olhar parecia perguntar, você também quer? Yui engoliu em seco e olhou para Yukino, que estava paralisada, visivelmente abalada. Ela hesitou por um momento. Então, cerrando os punhos, ela sentiu firmemente. Outro raio dourado atingiu seus olhos. Ah! Isso é assustador. Até mesmo a normalmente despreocupada Ana ficou boquiaberta ao ver a névoa roxa avassaladora. Ah, mas a senhorita fantasma é realmente fofa. Yotsuya Miko. Ana clássica, ainda tão desmiolada como sempre. Kanoi Yuko, surpresa com o elogio, piscou antes de responder graciosamente. Obrigada, querida. Você também é muito fofa. R. Do outro lado, Yui parecia que estava prestes a chorar. Ela queria ser tão despreocupada quanto Ana. Mas ela não conseguiu. Ela não podia de jeito nenhum. Este ainda era o mesmo mundo que ela pensava conhecer. Enquanto eles lutavam para processar a realidade chocante em que foram jogados, Arata caminhou casualmente em direção ao segundo andar. Yukino instintivamente estendeu a mão como se fosse detê-lo. Ele realmente iria lutar contra um monstro capaz de causar esse tipo de caos? A escola não deveria ser responsável por lidar com algo assim? Até Kanoi Yuko parecia hesitante em deixá-lo ir. Mas antes que alguém pudesse agir, Arata já havia chegado à base da escada. Ele levantou a mão e bateu levemente no disco rachado. Rachadura! 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 Bum! O já frágil conjunto de vedação se estilhaçou em pó em um instante. Roar! Como se sentisse sua libertação, um rugido de sacudir a alma irrompeu das profundezas do segundo andar. Arata se virou para o grupo com um sorriso calmo. Agora vamos começar a verdadeira missão. Estou morta. Yukinoshita Yukino sentiu sua alma deixar seu corpo. Capítulo 57. Kanoi Yuko congelou. Esse cara não entendeu o que ela acabou de dizer? O monstro lá em cima era realmente assustador. Não se preocupe, senhorita Yuko. Arata é realmente forte. Shina Mairu a tranquilizou com um sorriso gentil. Como esperado de uma presença angelical como Mairu, ela conseguia acalmar os nervos de qualquer um. Dito isto, nenhum deles tinha visto Arata se esforçar ao máximo antes. Sempre pareceu que ele era onipotente, lidando com todas as situações sem esforço. Seja Kazumigaoka Utaha, Yotsuya Miko, Mairu ou qualquer outra pessoa de sua família, todos tinham fé cega nele. Tudo bem, tanto faz. Já chegamos a esse ponto de qualquer maneira. Yuko soltou um suspiro. Balançando a cabeça, ela se preparou e reavivou seu espírito de luta. Já chega dessa coisa lá em cima. Toda noite, quando estou tentando dormir, tudo que ouço é bum, bum, batendo nas paredes. Isso arruinou tanto meu sono que fiquei com olheiras e sinto que vou morrer de falta de sono. Hoje finalmente vou acertar essas contas. Senhorita Yuko, a senhora já não está morta? Itsuya Miko não pôde deixar de ressaltar. Yuko lançou-lhe um olhar exasperado. Por que você sempre tem que estragar o momento? Caramba, até os fantasmas têm sua dignidade. Baque, baque, baque. Depois de um rugido furioso, passos pesados ecoaram no andar de cima. Cada passo parecia pisar diretamente no coração de Yukinoshita Yukino. Seu rosto ficou pálido enquanto uma sensação de desamparo a invadia. Uma criatura enorme, parecida com um tumor, caiu da escada atrás de Arata. A respiração de Yukino ficou presa na garganta. Que diabos é essa coisa? E o Yukino? Ó, o que vamos fazer? Yigahama Yui gaguejou. Yui. Nós só podemos confiar neles agora. Bum. Uma seção inteira da parede do antigo prédio da escola foi imediatamente destruída. O peso da criatura destruiu a escada, espalhando escombros em todas as direções. No momento em que viu a criatura, Yukino sentiu seu coração parar por um segundo. Tão assustador, tão, droga, aterrorizante. Mesmo que ela tentasse agir com força, ela ainda era apenas uma garota. Diante de um monstro como esse, como ela poderia não ficar assustada? Quanto a Yui, ela já estava paralisada de medo. Kug, que nojo! Yurivaka Ana gemeu, e seu apetite pelo jantar desapareceu na hora. Caramba! Esse espírito amaldiçoado tinha acabado de cometer o crime supremo, arruinar seu apetite. Essa foi oficialmente a coisa mais enfurecedora que ela já havia vivenciado. Mexer na comida dela? Isso foi imperdoável. Até mesmo Kazumigaoka Utaha e os outros que nunca tinham visto um espírito amaldiçoado de grau 1 antes, não conseguiram deixar de franzir a testa diante de sua aparência horrenda. Yotsuya Miko, por outro lado, estava tendo flashbacks de transtorno de estresse pós-traumático. Essa coisa a fez lembrar de algumas memórias muito desagradáveis. O monstro parecido com um tumor soltou um rugido ensurdecedor. Uma poderosa onda de choque atingiu a sala, fazendo suas roupas ondularem violentamente.
Tão barulhento. Arata murmurou irritado. Com um aceno casual de mão, um círculo mágico negro se materializou, selando a boca pútrida da criatura. Ok. Seus gritos ensurdecedores foram interrompidos instantaneamente, deixando o antigo prédio da escola em um silêncio assustador. O monstro ficou boquiaberto, incrédulo, contorcendo-se desesperadamente como se estivesse humilhado. Então, furioso, investiu direto contra Arata. Cuidado! Yukino gritou instintivamente. Mas Arata nem se deu ao trabalho de se virar. Bang! Um estrondo alto ecoou por todo o prédio abandonado da escola. Mas naquele momento, uma cena ridícula aconteceu lá dentro. O enorme espírito congelou repentinamente no ar, como se tivesse se chocado contra uma barreira invisível. Seu corpo enorme se comprimiu com o impacto, deformando-se grotescamente. E então, devido à força da colisão, ele foi lançado para trás a uma velocidade ainda maior do que antes. Bum! A criatura se chocou contra a parede, espalhando poeira por todos os lados. Parou de se mover. Silêncio. A sala inteira ficou em silêncio enquanto Yuko, Yukino e os outros ficaram ali, completamente estupefatos. Esse espírito de maldição. Não parece tão forte? Yukino balançou a cabeça rapidamente. Não é que o espírito da maldição seja fraco. É que esse homem é muito forte. O presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Não é de se admirar. Não é de se admirar que ele estivesse tão calmo e confiante. Não é de se admirar que Natsuki Minamiya Sensei tenha dito a ela para procurar ajuda no clube de pesquisa sobrenatural, porque esse homem era terrivelmente poderoso. Um espírito de maldição que poderia facilmente atravessar paredes, derrubar escadas sob seu peso e envolver todo o antigo prédio da escola com sua presença sinistra. Tinha sido derrotado. Não, nem foi uma briga de verdade. Arata nem havia realmente atacado ainda, e o espírito da maldição já havia sido reduzido a uma bagunça patética. Lembrando-se de como ela havia tratado Arata no clube mais cedo, Yukino não conseguiu evitar estremecer. Arata-senpai, não guardaria rancor por algo tão pequeno, certo? Yuko, por outro lado, entendia a situação ainda melhor. Afinal, ela estava vivendo no antigo prédio da escola ao lado daquele espírito da maldição. Ela sabia o quão assustador era. Ele é um homem confiável, hein? Enquanto isso, Ana manteve as coisas simples. A presidente do clube da Miko. É incrível. Arata virou-se para os companheiros. Utaha, Miko, Mairu. É a vez de vocês. Ele não tinha interesse em perder tempo com esse espírito maldito. Com seu poder de demônio de classe suprema, esse tipo de espírito de maldição de primeira classe nem era um desafio. Principalmente considerando que essa coisa era apenas uma combinação de maldições de baixo nível fundidas. Mas, foi perfeito para Utaha e os outros ganharem experiência de combate. Entendido. Com expressões determinadas, as três garotas deram um passo à frente para enfrentar o espírito amaldiçoado imóvel. Para Arata, essa criatura não era nada. Mas para eles foi uma verdadeira batalha. Não dê chance para ele se recuperar. Utaha foi o primeiro a agir. O grimório demoníaco em suas mãos virou rapidamente antes de parar em uma página intitulada Magia de Alto Nível, Relâmpagos. Um raio cai. Um poderoso círculo mágico apareceu acima do grimório. Crackly boom. Um raio azul brilhante caiu sobre o espírito da maldição. Fumaça saía em espirais de seu corpo grotesco, e se alguém cheirasse com cuidado, havia até um leve cheiro de queimado. Mairu não estava disposta a ficar para trás. Ela levantou a pistola sinalizadora que havia recebido de Rias e disparou uma bala imbuída de energia sagrada direto no corpo do espírito da maldição. Contra essas entidades sobrenaturais, a energia sagrada era uma arma especialmente eficaz. Miko, por outro lado, não tinha muitas habilidades ofensivas. E não havia outros espíritos de maldição fracos por perto para ela controlar. Entretanto, sua habilidade Espírito Diabólico tinha um efeito único em seres espectrais. Ela simplesmente canalizou parte de sua energia espiritual em uma técnica simples de liberação, mas acabou causando ainda mais dano do que os ataques de Utaha e Mairu. Yukino ficou ali, com a boca ligeiramente aberta, enquanto observava os três trabalhando juntos, liberando várias habilidades sobrenaturais em perfeita coordenação. Os sentimentos dela eram complicados. O clube de pesquisa sobrenatural. Então todos ali possuíam habilidades sobrenaturais? Eram todos alunos da Academia Shushin. Mas, de alguma forma, ela sentia que ela e eles nem sequer frequentavam a mesma escola. Enquanto ela falava sobre mudar o mundo mudando as fraquezas das pessoas, perseguindo o que agora parecia um sonho ingênuo e idealista. Eles provavelmente estavam em algum lugar lá fora, lutando contra monstros como esses o tempo todo. Comparada a eles, ela sentia que era apenas uma piada. Capítulo 58. Academia Shushin, prédio da antiga escola. Yukinoshita Yukino caiu em uma reflexão silenciosa. Ela se sentiu derrotada. Ela estava até começando a duvidar de si mesma. Em um mundo como esse, onde poderes sobrenaturais existiam, alguém como ela, alguém sem nenhuma habilidade, poderia realmente mudar alguma coisa. Vai, Miko. Chuta a bunda dele. Yurikawa Ana comemorava alto do lado de fora, agitando os braços de entusiasmo enquanto Yotsuya Miko continuava sua batalha. Sua personalidade naturalmente desinformada fez com que ela não achasse estranho que Miko tivesse repentinamente ganhado poderes sobrenaturais. A voz de Ana tirou Yukino de seus pensamentos. Ela soltou um suspiro. Agora não era hora de se preocupar com coisas assim. Ela voltou seu foco para a luta. Utaha estava um pouco sem fôlego. Lutar contra um espírito de maldição mais forte que ele significava que ela tinha dado tudo de si desde o começo.
Sua magia estava acabando. Ela se virou para Arata. Mestre, reabasteça-me. Para o Utarra, isso já era um pedido natural. Espere um segundo. Os olhos de Yukino se arregalaram em choque. O que ela acabou de ouvir? Ela acabou de chamar Arata de mestre. Ela balançava a cabeça entre Utarra e Arata, tentando decifrar o relacionamento deles. Namorado e namorada? Ou mestre, era apenas alguma coisa estranha que eles gostavam? E o que diabo significa reabastecer? Até agora a família de Arata se referia a ele como presidente na escola para evitar a tensão desnecessária. Mas no calor do momento, Utarra escorregou. Bater. Arata não se deu ao trabalho de explicar. Por que ele deveria? Ele era um demônio. O que havia para explicar? Sua família precisava reabastecer sua magia e, como mestre, essa era sua responsabilidade. Ele gentilmente segurou o rosto de Utarra e a beijou. Yukino ficou completamente abalada. Suas pupilas tremiam. Era isso, uma prova inegável. Eles definitivamente tinham esse tipo de relacionamento. Não deveria haver alguma consideração pela ocasião? O clima todo mudou de repente de uma batalha intensa para uma cena de romance. Quando seus lábios se separaram, Utarra pôde sentir a energia que Arata havia transferido para ela. Ai meu Deus, então vocês dois têm esse tipo de relacionamento, hein? Kano e Yuko flutuou até ele, preguiçosamente se colocando sobre as costas de Arata, com os olhos cheios de curiosidade e travessura. Utarra estreitou os olhos para a garota espiritual. Você realmente não tem noção de espaço pessoal, não é? Yuko ficou perto de Arata desde o começo. Você está solteiro há 800 anos ou algo assim? Utarra respondeu. Yuko não pareceu incomodada com o comentário. Em vez disso, ela pressionou o peito contra Arata um pouco mais forte. Bem, macio, não é? Seus olhos puxados tinham um brilho provocador. Sem sutiã? Arata ficou surpresa. Eu realmente não preciso disso. Perverter. Esse fantasma era um pervertido total. Utarra cerrou os dentes em frustração. Bate. Antes que ela pudesse reagir, Arata lhe deu um tapa firme na bunda. Pare de enrolar e volte para a luta. Ok. O rosto de Utarra ficou vermelho enquanto ela corria para se juntar a Miko e Mairu. Yuko piscou, parecendo um pouco estupefata. Isso realmente funcionou? Ela esperava provocar Utarra um pouco mais. Pré-presidente. Yotsuya Miko ofegou, quase sem energia e magia. Vendo isso, Arata não desperdiçou palavras. Ele simplesmente reabasteceu a energia dela. Yuko. Yukino. Yui. O que estava acontecendo aqui? Os olhos de Yurikawa Ana se arregalaram enquanto ela engasgava, cobrindo a boca em choque. Miko. Tão ousada. Espere, mas Arata tinha acabado de beijar Utarra momentos atrás, certo? Então, quem era a namorada de verdade aqui? O cérebro de Ana se esforçou para acompanhar. Mairu, você também precisa? Depois de libertar Miko, Arata recorreu a Shina Mairu. O rosto de Mairu estava vermelho, em parte por exaustão, mas principalmente por vergonha. Lá, não havia outra escolha. Ela não havia trazido nenhuma das poções naturais de Shizuka, então, essa era sua única opção. Afinal, ela não podia desperdiçar essa oportunidade de ganhar experiência. Ela soltou um suspiro profundo, sua voz quase um sussurro. Pô, por favor, cuide de mim, Arata-san. E assim, de repente, Shina Mairu teve sua primeira reposição mágica. Seu olhar ficou turvo. Então é esse o gosto do Arata-san? Uku. É todos os três? Yuko ficou em silêncio, atordoada. Mesmo sendo um espírito que já existia há 60 anos, ela nunca tinha visto nada parecido antes. Então é realmente um clube de harém, hein? Yukinoshita Yukino olhou fixamente para o nada, sentindo como se toda a sua visão de mundo tivesse desmoronado. Não, toda a sua visão de vida e valores estavam abalados. Não é de se admirar que quando ela chamou o clube de pesquisa sobrenatural de Clube do Harém, ninguém tenha argumentado contra isso. Porque simplesmente não havia necessidade de discutir. Yuki, aquele espírito amaldiçoado acabou de usar um ataque de ilusão em mim. Sua amiga Yui tremia. Por quê? Porque estou vendo todas elas se pegando com o mesmo cara. Não, você não está alucinando. Isso foi real. Yukino não conseguiu evitar dizer. Algum tempo depois, Utarra, Miko e Mairu estavam novamente com pouca resistência. Vendo isso, Arata casualmente levantou a mão. Um raio negro atravessou o ar. Bum! O espírito da maldição já enfraquecido levou um golpe direto. A energia devastadora do raio destruiu-o completamente, reduzindo-o à sua forma mais pura. Energia amaldiçoada bruta. Absorção espiritual, ativar. Um espírito amaldiçoado de alto grau condensado em um único cristal de experiência, que Arata casualmente guardou. Ok, missão cumprida. Arata pegou seu telefone e tirou uma foto, enviando para Minamiya Natsuki. Natsuki-chan, eu disse para você exorcizar o espírito, não demolir o maldito prédio. Arata olhou ao redor. Visto de fora, o antigo prédio da escola parecia bom. Mas por dentro, parecia que tinha começado um incêndio. Arata, esse problema é seu. Só garanta que meu pagamento esteja pronto. Natsuki-chan. Yukino ficou ali, atordoada. Eles lutaram com todas as suas forças, mas no final, tudo o que foi preciso foi um movimento de Arata, e o espírito amaldiçoado desapareceu. Que homem assustador. Seu olhar para Arata agora estava cheio de admiração e medo. Nunca mexa com esse cara. Ao mesmo tempo, sua mente foi inundada com inúmeras perguntas. Tipo, como eles podem ter esses poderes? Que diabos é a reposição mágica? Com base em suas observações depois de beijar Arata, Utarra e os outros pareceram recuperar toda a sua energia. Então, beijá-lo era realmente algum tipo de método de sustentação de combate? Ela tinha muitas perguntas sobre Arata e seu grupo. Mas depois dessa missão, ela provavelmente não teria mais envolvimento com o clube de pesquisa sobrenatural, certo? Afinal, ela e Arata pertenciam a mundos completamente diferentes.
Tão cansado. Utaha gemeu, esfregando os ombros doloridos. Isso foi mais exaustivo do que lutar contra zumbis. Mesmo depois de 3 rodadas de reposição, eles ainda não conseguiram derrotar o espírito amaldiçoado. Bem, era um destilado de alta qualidade. Vocês ainda não chegaram lá. Arata deu de ombros antes de acrescentar. Dito isso, depois dessa luta, aposto que suas estatísticas vão aumentar bastante. Os olhos de Utaha, Miko e Mairu brilharam. Eles lutaram contra um espírito amaldiçoado de alto grau por tanto tempo. Quanto suas habilidades melhorariam? Suspiro. Vocês já estão indo embora? Kanoe Yuko flutuou até lá, com uma expressão um pouco solitária. Sozinha no antigo prédio da escola. Ela se sentia muito, muito sozinha. Vendo isso, Arata estendeu a mão. Quer considerar se juntar à minha família? Capítulo 59. Família? O coração de Yukinoshita Yukino apertou. Ela tinha um mau pressentimento sobre isso. Apressadamente, ela falou, bem, já que o pedido foi concluído, Yui e eu iremos embora agora. Ela baixou a cabeça levemente, evitando contato visual com Arata. Então, agarrando Yuigahama e Yui, que estava um pouco atordoada, saiu rapidamente do antigo prédio da escola. Ela tinha uma forte sensação de que se ficasse mais tempo ali, acabaria se envolvendo em algo absolutamente ridículo. O dia de hoje já tinha sido avassalador. Não só sua visão de mundo fora destruída, como ela também começara a questionar suas próprias crenças sobre a vida. Ela precisava de tempo para processar tudo. Dentro do antigo prédio da escola? Ah, eles foram embora. Kazumigaoka Utaha ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Mestre, eles não se qualificam? Não são lindas meninas? Esse era o padrão que Utaha havia notado. De modo geral, desde que alguém fosse uma garota bonita, ela tinha o potencial de se tornar a família de Arata. E Yukinoshita Yukino e Yuigahama Yui eram obviamente garotas lindas, não eram? Arata deu de ombros. Obviamente, eles se qualificam. Como esperado. Um brilho de cumplicidade passou pelos olhos de Utaha antes que ela inclinasse a cabeça, confusa. Então por quê? Por que deixá-los ir? Arata sorriu de repente. Utaha, você está entendendo errado. Eles precisam de mim. Eu não preciso deles. Seu olhar era profundo, e embora seu tom fosse calmo, ele carregava peso. Utaha ficou brevemente surpresa antes de abrir um sorriso. É verdade. Eles não tinham ideia do tipo de oportunidade que estavam perdendo. Eles também não perceberam o que tinham perdido. Arata não se importou com a partida deles. Em vez disso, sua atenção se voltou para Kanoe Yuko. Ele estava bastante interessado na ideia de um fantasma reencarnando como um demônio. Então, quer vir comigo? Os olhos de Yuko brilharam, mas a faísca diminuiu rapidamente. Ela finalmente conheceu alguém que conseguia vê-la e, claro, queria sair do antigo prédio da escola com ele. Mas, não posso, disse ela amargamente. Sou um espírito preso, não posso deixar este lugar. Arata deu um sorriso irônico. É fácil. Basta se tornar minha família. Família? Essa palavra de novo? Kanoe Yuko piscou confusa. Arata havia mencionado família antes, mas antes que ela pudesse perguntar, a conversa foi interrompida por aquela garota. Agora ela estava curiosa. Percebendo a reação dela, os lábios de Arata se curvaram em um leve sorriso irônico. Claro, quero dizer, me tornar um demônio reencarnado. Enquanto falava, ele abriu suas asas diabólicas. Os olhos de Kanoe Yuko se arregalaram. Espera aí. Você está falando sério sobre essa coisa toda de demônio? Arata deu de ombros. 100% real. Kanoe Yuko se virou para olhar para Utaha e os outros. O que tem eles? Eles são todos minha família. O que significa que eles também são demônios. Utaha e os outros trocaram olhares, então, como se fosse uma deixa, abriram suas próprias asas demoníacas. Uau! Miko, de repente você parece tão legal. Os olhos de Yurikawa Ana brilharam de excitação enquanto ela olhava para Yotsuya Miko, parecendo querer estender a mão e tocar as asas. Yotsuya Miko estremeceu no canto do olho. Às vezes, ela realmente admirava o quão completamente alheia Ana podia ser. Enquanto isso, Yuko ainda estava em estado de choque mental. Como um velho fantasma, ela realmente viu algumas coisas malucas hoje. Então os demônios realmente existem. Sua expressão era complicada. Ela podia ser velha, mas era terrivelmente inexperiente. Estar confinada ao antigo prédio da escola significava que ela não sabia quase nada sobre o mundo. Arata deu de ombros. Se fantasmas podem existir, por que demônios não? Sabe de uma coisa? Isso realmente faz sentido. Kanoe Yuko pensou sobre isso. Antes de morrer, ela jamais imaginaria que se tornaria um fantasma. E agora, ela já era há 50 ou 60 anos. Tornar-se um demônio, na verdade, parece meio divertido. Seus olhos brilharam com uma emoção indescritível. Então, de repente, aquela luz diminuiu. Isso é realmente possível? Você pode realmente me tirar daqui? Kanoe Yuko estava em dúvida. Afinal, nos últimos 50 a 60 anos, ela tentou inúmeras vezes, mas cada tentativa terminou em fracasso. Se você não tentar, como vai saber? O tom de Arata era alegre. Como se as restrições de um mero espírito preso pudessem superar seu peça maligna. Você tem razão. Kanoe Yuko congelou por um momento, então seu olhar ficou firme. Ela decidiu. Ela se tornaria um demônio. Talvez então ela pudesse finalmente deixar este lugar, e mesmo que ainda não conseguisse, pelo menos teria uma nova identidade. Isso também não parecia tão ruim. Além do mais, um sorriso malicioso apareceu em seus olhos estreitos. Se eu ainda não puder sair do antigo prédio da escola depois de me tornar sua família, é melhor você vir me visitar, ok? Ela fez beicinho, com pena. Você não ia querer que sua família ficasse sozinha, ia? Ah, como esperado de um fantasma japonês, esse nível de manipulação emocional foi certeiro. A voz de Arata era firme. Não se preocupe. Não vou deixar você para trás. Yuko estremeceu.
Por algum motivo, aquelas palavras a tocaram. No início, ela só pensou nisso como uma experiência divertida, mas agora, suas razões para se tornar um demônio estavam começando a mudar. Seguir esse cara não pareceu uma má ideia. Então, esta humilde senhora confiará tudo a você? Ela deu um sorriso provocador. Meu querido Lorde Demônio. Seu olhar estava cheio de convicção. Arata sorriu. Você não vai se arrepender. Então, como se tivesse acabado de perceber algo, o rosto de Yuko ficou rígido. Espere, um fantasma pode reencarnar como um demônio? Afinal, ela já estava morta. Arata fez uma pausa e olhou para a peça maligna brilhante no painel do sistema. Então, com absoluta certeza, ele declarou: se eu digo que é possível, então é possível. Sim. Se a peça maligna disse que algo poderia ser feito, então algo poderia ser feito. Certo. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Kanoe e Yuko pareceu um pouco confusa. Arata invocou uma peça maligna, então hesitou um pouco antes de desviar o olhar para Yurikawa Ana, uma cabeça de vento. Ainda havia um estranho aqui. Ele pensou em recrutá-la para sua família eventualmente. Mas claramente ela ainda não era uma delas. Normalmente, deixar um estranho testemunhar um ritual de reencarnação do demônio não era grande coisa. Mas seu ritual era único. Também envolvia gravar uma bênção divina fauna. Alguém que não fazia parte de sua família não era confiável para isso. Kazumigaoka Utaha e os outros rapidamente perceberam isso. A expressão de Yotsuya Miko também ficou séria. Ela confiava em Ana, mas quando se tratava de seu mestre e sua família, ela tinha que ser cautelosa. Yurikawa Ana piscou, confusa com todos olhando para ela. Sentindo a pressão, ela olhou ao redor, sem entender nada. Itsuya Miko suspirou e deu-lhe um leve empurrão. Ana, talvez você devesse sair um pouco? Yurikawa Ana imediatamente fez beicinho. Miko, você está me abandonando de novo? Yotsuya Miko. Porque ela fez parecer que eu era algum tipo de playboy sem coração. Vendo que Ana ainda não estava entendendo, a expressão de Yotsuya Miko ficou séria. Ana, isso é um assunto interno de família, você? Então vou me juntar a vocês. Yotsuya Miko. Capítulo 60. Vou me juntar a vocês. Dentro do antigo prédio da escola, a voz de Yurikawa Ana ecoou alto. Yotsuya Miko pescou. Espera, isso realmente faz sentido? Mas, Ana realmente tinha o que era preciso para ser aceita como parte da família do mestre? Yotsuya Miko olhou para Arata. Arata sorriu para ela antes de dizer: então vamos fazer isso juntos. Você e Yuko reencarnarão como demônios e se juntarão à minha família. Yotsuya Miko soltou um suspiro de alívio. Ai. Yurikawa Ana comemorou e abraçou Miko com força. Miko suspirou impotente, mas não conseguiu evitar se sentir feliz. Tornar-se um membro da família era uma oportunidade única na vida para pessoas comuns como eles. Conhecer a verdade do mundo, mas não ter poder para agir. Essa seria uma existência miserável, exatamente como ela era antes. Ana já havia entrado neste mundo. Tornar-se a família Arata, essa foi a sua fortuna. Enquanto isso, um pouco distante do antigo prédio da escola, Yukinoshita Yukino finalmente soltou um suspiro de alívio. Mas sua mente continuava voltando para uma palavra. Família? Mesmo que ela tivesse escolhido não ficar e ouvir mais. Sua mente afiada já havia juntado as peças do quadro geral. Talvez. As garotas do clube de pesquisa sobrenatural eram todas famílias de Arata? Talvez. Eles tinham habilidades sobrenaturais porque se tornaram a família de Arata? Ela exalou profundamente e desistiu de pensar nisso. Quando ela enfrentou aquele espírito amaldiçoado no antigo prédio da escola, uma coisa ficou dolorosamente clara para ela. Ela era apenas uma pessoa comum. Contra criaturas como essas, ela não podia fazer nada. Ela não tinha mais desejo de se envolver em assuntos sobrenaturais. E o Yukino. De repente, Yuigahama Yui puxou sua manga com a voz trêmula. Olha. Yukino franziu a testa e levantou a cabeça, apenas para suas pupilas se encolherem em choque. Você consegue ver? Você consegue ver? O rosto de Yukino ficou rígido. Nas ruas da academia Shushin, havia espíritos por toda parte. Não foi só o Shushin. Ela olhou mais além dos portões da escola. Mesmo lá fora, a cidade inteira estava fervilhando de espíritos. E o Yukino. Yuigahama Yui forçou um sorriso, seus lábios tremendo enquanto ela gaguejava. Esses são. Não diga isso. Yukino a interrompeu bruscamente. Yui ficou em silêncio imediatamente. Apenas finja que não podemos vê-los. Yukino murmurou baixinho. Superficialmente, ela parecia composta. Mas se alguém prestasse atenção, perceberia um leve tremor em sua voz. Você consegue me ver? Se esses espíritos percebessem que podiam ser vistos, algo terrível aconteceria, não é? Os lábios dela ficaram pálidos. Por quê? Por que o mundo ficou assim? Seria essa a verdadeira verdade do mundo? De repente, ela se lembrou do que Arata havia dito no antigo prédio da escola. Depois que você vê o mundo real, não há como voltar atrás. Então era isso que ele queria dizer com sem volta. Ela cerrou os punhos com força, seu coração batendo rápido. O que ela deveria fazer? O que ela poderia fazer? Nesse momento, um espírito amaldiçoado apareceu diante deles. Encapuzado, o rosto contorcido em um rosnado hediondo e seu hálito exalando um odor pútrido. Você consegue ver? Você consegue me ver? Aterrorizante. Esses espíritos eram assustadores. Ela deveria voltar para o antigo prédio da escola e encontrar Arata e os outros? Mas eles partiram tão decisivamente. Será que realmente voltariam com o rabo entre as pernas? Você consegue me ver? De repente, o espírito avançou. O corpo de Yukinoshita Yukino tremeu ligeiramente. Alguma coisa vazou dentro do antigo prédio da escola. Como o processo de transformá-los em demônios estava prestes a começar, Arata precisava de uma sala limpa. Então, o grupo seguiu Kanoe e Yuko até seu quarto pessoal. Ótimo! Parece que meu quarto não foi afetado em nada. Flutuando no ar, Yuko abriu os braços e sorriu.
Bem-vindos ao abrigo particular de Yuko. Arata olhou ao redor. Sim, tinha uma vibe muito feminina. Kazumigaoka Utaha suspirou. Nunca imaginei que alguém com aparência tão madura tivesse um quarto tão fofo e feminino. Então ela murmurou baixinho, sem mencionar que ela é tecnicamente um fantasma de 50 ou 60 anos. Arata pegou uma peça maligna e perguntou: quem quer ir primeiro? Ana levantou a mão entusiasticamente, mas então mergulhou direto no peito de Arata, esfregando-se nele afetuosamente. Eu primeiro. Eu primeiro. Arata sorriu. Tudo bem, então tire a roupa. Yuko congelou por um momento, olhando para ele surpresa antes de sorrir alegremente. Então, o ritual para se transformar em um demônio tem um requisito interessante, hein? Ela pressionou o corpo contra ele levemente, depois abaixou a gola, revelando uma separação profunda e mantendo uma expressão tímida. Ah, aproveita isso? Arata não demonstrou constrangimento, admirando-a por um momento antes de dizer: você precisa tirar tudo. A expressão de Kano e Yuko endureceu ligeiramente. É que homem ganancioso. Ela não estava usando nada por baixo. Mas já que ele já tinha dito isso, lentamente Yuko começou a tirar suas roupas, revelando sua figura deslumbrante para Arata sem hesitação. Ana cobriu os olhos, mas deixou um grande espaço entre os dedos. Ela realmente tirou tudo. Que vergonha! Kazumigaoka Utaha estremeceu levemente. Este fantasma realmente não veste nada. Yuko estufou o peito. Usar roupas é desconfortável para um fantasma, sabia? Arata pegou a peça maligna. Frente ou costas? Após uma breve explicação sobre a gravação da bênção, Yuko finalmente entendeu. Ah, entendi. Então foi por isso que tive que tirar a roupa. Seus olhos brilharam maliciosamente enquanto ela fingia timidez. Bem, onde você quiser, Arata. Como ela já havia dado seu consentimento, Arata não hesitou e colocou-o na frente. Depois que Shizuka fez o mesmo, aquele se tornou seu lugar favorito. Mas alguém pode realmente culpá-lo? Parece que alguma coisa está entrando em mim. Kano e Yuko gemeu com o rosto corado. Kazumigaoka Utaha cerrou os dentes. Essa mulher, ela definitivamente está fazendo isso de propósito. Zumbido. O ritual estava completo. Apareceram informações sobre a bênção de Yuko. Akano e Yuko. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força e 0. Agilidade e 0. Resistência e 0. Magia e 0. Habilidades únicas: fantasma demoníaco. Fantasma demoníaco. Fogo fato. Espírito terrestre, ativa domínio, santuário da donzela do crepúsculo. Demonização, modo fantasma supremo. Jin. Você obteve o membro da família Kano e Yuko. Jin. O membro da sua família reencarnou como um demônio especial fantasma demoníaco. Jin. Você adquiriu a habilidade fantasma demoníaco. Jin. Seu poder aumentou um pouco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.